nós vamos conversar hoje. Eu gosto de dar um título para uma pregação. E o título da palavra de hoje é o seguinte: o que fazer enquanto espero? Você já pensou nisso? O que fazer enquanto esperamos? Porque com certeza você está esperando alguma coisa. Gente, a gente sempre está esperando alguma coisa. Se você já alcançou alguma coisa, sempre tem um a mais. Se você já alcançou algum patamar, tem o seguinte, tem o próximo, certo? A gente sempre está esperando alguma coisa, você está esperando algo acontecer, você está esperando chegar em algum ponto na tua vida, você está esperando alguém crescer, você está esperando alguém chegar, você está esperando coisas. Nós sempre estamos esperando alguma coisa acontecer. Inclusive, estamos aguardando Cristo voltar, amém? Amém. Nós esperamos por esse dia. E eu quero trazer uma reflexão nessa noite, porque enquanto nós esperamos, nós precisamos descobrir a beleza do ordinário. Você sabe o que é o ordinário? Ordinário é aquilo que seria o oposto do extraordinário. Então, o extraordinário é algo que você fala, uau, isso é fora do comum. Mas o ordinário são aquelas coisas do dia a dia, são aquelas coisas da ordem normal, que muitas vezes as pessoas desvalorizam, né? E assim, até desprezam ou fazem pouco caso. Ah, isso é uma coisa ordinária. Tipo assim, escovar o dente. Você fica dando a importância você escovar o dente toda vez? Mas se você não escovar, a coisa pega, não pega? Então, são as coisas ordinárias do dia a dia que a gente precisa voltar a ver a beleza delas. E eu quero começar com uma frase de impacto aqui. Tem uma igreja, não sei se é uma igreja, é uma comunidade cristã nos Estados Unidos que ela ficou famosa por conter uma placa, e essa placa está escrito a seguinte frase: todos querem uma revolução, ninguém quer lavar a louça. Então, olha a profundidade dessa frase, gente. Todo mundo quer uma revolução, todo mundo quer viver algo extraordinário, mas ninguém se importa com lavar a louça. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo que, embora a gente tenha sonhos grandes, a gente tenha propósitos grandes e extraordinários, a gente não pode desprezar as pequenas ações do dia a dia. São nelas que nós somos forjados. É no ordinário que a coisa acontece. Sabe, é no ordinário que a gente é preparado para o extraordinário. Mas eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, quando você trocar a tua mente para entender que o ordinário, ele na verdade pode ser o próprio extraordinário, você muda o teu modo de pensar, você muda a tua forma de viver. Porque às vezes você está vivendo só pensando em coisas que no seu conceito são maiores, mas Deus está te levando a observar os pequenos passos do dia a dia, certo? Vocês estão me acompanhando? Amém. Vocês estão muito quietinhos. Ô, Jess, vamos lá, tira o string e coloca o piano só. O pessoal ficar mais animado, o string está muito pesado. Aí ficou bom. Top. Gente, quem teve uma vida ordinária na Terra? O nosso mestre, Jesus Cristo. Olha só, ele viveu uma vida crescendo como uma criança, obedecendo os seus pais. Ele celebrou as festas judaicas da época. Ele ia na sinagoga quando tinha essas celebrações. Jesus, ele cresceu como um jovem que ajudava o seu pai na carpintaria. Ele provavelmente trabalhou construindo muitos móveis, muitas coisas de madeira. Jesus, ele nem sempre estava acompanhado de multidões. Muitas das coisas que ele fez foi no particular e no individual. Jesus viveu uma vida cotidiana, simples e comum, como nós temos. A última oração que Jesus fez antes de ser crucificado foi na presença dos seus 12 discípulos. Jesus viveu uma vida simples. Eu quero trazer outros exemplos aqui. A cidade de Samaria, na época, ela foi evangelizada por uma mulher que estava buscando água no poço. E ali ela teve um encontro com o Salvador. E aí ele disse para ela assim, ele falou a mensagem do evangelho para ela,
E aí ela saiu correndo e começou a falar de Jesus para toda aquela cidade. Algo ordinário se tornou extraordinário. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados para seguir um ministério tão grandioso. Aqueles homens que foram os fundadores da igreja, que iniciaram a igreja primitiva, Pedro, sabe, os apóstolos de Jesus, eles foram chamados enquanto estavam trabalhando, pescando, tirando ali o seu ganha-pão. E eles foram convidados por um humilde nazareno que estava ali caminhando entre eles e vivendo uma vida simples, que muitas vezes nem imaginavam que era o próprio Filho de Deus. O problema é que às vezes a gente estima demais o extraordinário e a gente se esquece das coisas simples e do quanto Deus está nos preparando nas coisas simples do dia a dia. E essa é uma palavra de esperança para a igreja. Por quê? Existem pessoas que estão desanimadas, achando que não estão vivendo nada demais. Tem pessoas que estão desmotivadas e até frustradas, achando que naquilo que você tem vivido, aquilo que você tem feito na sua vida, talvez não tenha significado, não tenha propósito. Mas na verdade é aí que Deus está tanto nos forjando, quanto Deus está valorizando. Quando a gente para pensar que o principal da nossa vida é o relacionamento com o Senhor, se eu trouxer o Senhor nesse relacionamento no meu dia a dia, eu não estou vivendo algo extraordinário? Não é o que mais importa? Então, gente, tem um filme muito interessante. Quem já assistiu Karate Kid? Sim, pode. Aí o Ian falou assim que é o primeiro, que é o melhor. No Karate Kid, gente, se vocês não assistiram, assistam. Tem uma parte que o menino, ele já acha que ele quer aprender o Kung Fu lá, né? Ele quer aprender as lutas. E eu acho que na cabecinha dele, quando é o Sr. Miyagi que treina ele? Quando o Sr. Miyagi começa a fazer o treinamento... é um pouco mais... Igualzinho, porque igualzinho. Quando o Sr. Miyagi começa a fazer o treinamento, eu imagino a frustração daquele menino. Porque na cabeça dele, ele deve ter pensado assim, retrocedi. Ele devia estar achando assim, nossa, mas eu sei fazer, eu sei lutar, por mais que eu saiba só o básico, eu sei muito mais do que isso aqui. Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. O Ian falou de um que limpava o carro lá, que ficava assim, limpando o carro. Pintava a cerca. Pintava a cerca. Gente, aquele filme, ó, dá pra gente tirar uma coisa, um ensinamento precioso ali. São os atos do dia a dia que a gente aprende coisas muito maiores e a gente às vezes nem tá percebendo. Mas olha só, quando você tá crescendo, o ato de você obedecer os seus pais, você tá aprendendo um conceito sobre obedecer a Deus. Quando você obedece uma autoridade, a tua mente, o teu interior está aprendendo um conceito de se submeter a alguém superior. Quando você toma banho, quando você escova o dente, por mais que pareça algo só de uma necessidade básica, isso traz uma reflexão para você. O que acontece se você ficar muito tempo sem tomar banho? Vai feder, né? A coisa vai feder. E da mesma forma, o que acontece quando nós não nos lavamos na palavra do Senhor? Quando a gente não renova a nossa mente na palavra do Senhor? É como não tirar o lixo. Fica 15 dias sem tirar o lixo da sua casa. O que vai acontecer, gente? Bicho, vai criar lesma lá dentro. Não é assim também na nossa vida quando a gente deixa de tirar os lixos de dentro de nós? Sabe, em tudo, Deus está falando conosco. Em tudo, Deus está nos ensinando. E às vezes Ele só está te levando a tira casaco, põe casaco, deixa o casaco, passa o pano de chão, volta o pano de chão. Eu preciso assistir de novo esse filme, porque eu não lembro de todas as partes. Mas Deus está te ensinando, Ele está te treinando. O nosso caráter é forjado. O sono, olha que coisa interessante. Quando a gente... O processo do sono, de dormir à noite, nos ensina sobre a necessidade de um descanso, de um recarregar de energias. Tudo que a gente faz tem um propósito.
E se a gente ignora essas coisas ordinárias, a gente perde muitas vezes, a gente até atrasa coisas que a gente poderia estar vivendo já. Porque a gente deixou de aprender com o ordinário, a gente deixou de viver com intensidade as coisas ordinárias. Em tudo Deus está trabalhando em nós. Davi, ele disse assim, no Salmo 139, vamos abrir nesse Salmo? Salmo 139, do versículo 7 até o 10. Eu tenho certeza que você conhece essa passagem. E essa passagem, ela nos mostra como Deus, ele não está separado do ordinário. Deus, ele está em todos os momentos. Esse salmo diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. O que na nossa vida pode estar separado do Senhor? O que a gente pode fazer que o Senhor não esteja vendo, esteja presente? Sabe, toda a nossa vida é um processo de aprender sobre Deus. Toda a nossa vida é um processo de ser forjado e preparado para um próximo passo. E eu quero te encorajar nessa noite. Não tenha só expectativas naquele sonho extraordinário só que você possa ter. Sonhe sim. Se Deus te deu uma visão, um sonho, um propósito, lute por ele. Mas, se você colocar sua visão só lá na frente, você esquecer do passo que você está dando agora, você não vai chegar. Porque não tem como. Para você chegar no destino, você precisa trilhar um passo de cada vez. E é nesse ordinário que Deus nos forja. Então, o que eu faço enquanto espero? Primeiro ponto, enquanto eu espero, eu sou forjado. Enquanto eu espero, eu sou forjado. No salmo que nós lemos agora, foi um salmo escrito por Davi. E Davi, gente, ele foi preparado durante o ordinário. Davi era um homem que tinha um grande propósito. E com certeza Deus tem propósitos para cada um de nós em áreas específicas e sonhadas por Ele. Antes mesmo de você nascer, Ele formou você no ventre da sua mãe e fez você para propósitos. Tem dons e talentos que só você tem. Tem coisas específicas, graças sobre a sua vida, que Deus colocou sobre você. E Ele quer usar isso, Ele quer fazer você cumprir esses propósitos. E eu vou falar um pouquinho de Davi. Davi, ele pastoreou ovelhas. Você sabia? Quem conhece o Salmo 23 aqui? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar e descansar em pastos verdejantes. Quando que esse salmo foi escrito? Referente a quê esse salmo foi escrito? A um simples trabalho do dia a dia dele. Davi estava pastoreando ovelhas. Ele estava fazendo o simples, o ordinário. Mas o que ele fez? Ele viu Deus nas coisas simples. Ele viu Deus no dia a dia de trabalho dele. E aí sabe o que aconteceu? Surgiu um salmo. E esse salmo é lido 3.000 anos depois de que Davi já morreu. Nós lemos o Salmo 23, nós somos edificados pelo Salmo 23 até hoje. O ordinário se tornou extraordinário. Quando você coloca Deus no seu dia a dia, quando você tem intencionalmente o olhar de ver onde o Senhor está, ver o que Ele está te ensinando, o que Ele está te forjando, o ordinário se torna algo extraordinário. Mas a gente não pode ignorar isso. Davi, ele não estava pensando no trono, gente, quando ele escreveu o Salmo 23. Davi, ele estava olhando para as ovelhas, que nem eram dele, eram do pai dele. Mas algo ele viu ali que ele viu Deus naquela realidade. Davi, ele honrou o pai dele, mesmo quando o pai dele não tinha o reconhecido como filho na mesa. Davi matou um leão e ele matou um urso durante um dia normal de trabalho. Apareceu um urso lá e ele falou o quê? Vou ter que dar um jeito, vou ter que proteger as ovelhas, era a missão dele. Mal ele sabia
que aquele menino que matou um urso e matou um leão, um dia mataria um gigante e um dia se sentaria no trono de Israel. Só que ele precisou passar por todas as etapas. Ele precisou ser forjado. E ele foi forjado durante o seu cotidiano, durante o seu ordinário. Davi, ele derrotou Golias. E mesmo naquela época naquela fase onde ele derrotou Golias, ele não estava maduro o suficiente para usar uma armadura do rei. Não cabia nele. Era pesada demais. Ele era imaturo. O que ele sabia fazer? Uma pedrinha e uma funda. Foi suficiente. Porque Deus usou o que ele sabia fazer. Deus usou o que ele tinha ali, o que ele usava no cotidiano para derrotar um gigante. Davi se submeteu a Saul, mesmo quando estava muito difícil. Davi, ele comandou tropas do exército de Saul debaixo da supervisão do rei, debaixo da autoridade do rei. Mesmo quando era difícil, Saul era um homem difícil. Mas muitas vezes nós queremos, por exemplo, exercer uma posição de liderança. Você às vezes sonha em ter um projeto seu, você sonha em, sei lá, pode ser liderança em qualquer área da sociedade. Mas, amados, você nunca vai saber liderar sem ser liderado primeiro. Não é? Primeiro a gente precisa entender o que é ser liderado, o que é se submeter, o que é lidar com uma autoridade acima de mim para eu poder depois exercer um outro passo. E assim é a vida. Antes de Davi ser rei, antes dele reinar sobre todo Israel, Davi reinou por apenas 7 anos e meio. Por apenas não, é muito, né? 7 anos e meio é muito. Durante 7 anos e meio, Davi ele reinou apenas sobre a tribo de Judá. A promessa que ele tinha era para reinar sobre Israel. Mas Deus não deu Israel inteiro para ele de uma vez. É normal. São etapas. A gente tem que aprender a esperar. O que eu faço enquanto eu espero? Eu sou forjado enquanto eu espero. Durante 7 anos e meio, ele só reinou sobre a tribo de Judá, que era a tribo que ele pertencia. E qual foi o coração de Davi? Sabe, ele foi obediente nesse tempo, ele foi fiel ao Senhor naquilo que Deus tinha dado para ele naquele período. E com certeza Deus preparou ele, olha aqui como Deus faz, né? Deus colocou ele num reinado menor para preparar ele para depois expandir o seu reinado. Depois ele se tornou rei sobre todas as 12 tribos de Israel e reinou 40 anos no total. Mas Davi precisou esperar. E o que Davi fez enquanto ele esperava era aprender a ser forjado pelo Senhor. Quando nós entendemos que o extraordinário está no próprio relacionamento com Deus, o ordinário se torna o extraordinário. O simples se torna o incrível, o maravilhoso. E essa era a vida de Davi. Davi escreveu salmos maravilhosos. Ele era um homem apaixonado pelo Senhor. Davi não estava com o seu coração no trono, ele não estava com o coração no extraordinário que ele queria viver. Ele estava com o coração no Senhor. E assim Deus foi forjando ele. Tem um professor, eu tive o privilégio de ter aula com um homem chamado Bob Sorg, e ele é um líder de adoração que perdeu a voz. E ele se tornou autor de livros e professor. E ele tem uma frase muito bonita que diz assim: demoram anos para Deus fazer de repente. Muitas vezes vai demorar um tempo de espera para Deus fazer de repente. O de repente não é o de repente, entendeu? Aquilo que você vai viver, Deus já está começando a trabalhar hoje na sua vida. No simples e no ordinário, nas pequenas coisas que você faz. E aqui a gente entra no segundo ponto do que eu faço enquanto eu espero. Eu obedeço. Se nós não soubermos obedecer no tempo de espera,
a gente vai perder a trajetória que Deus nos designou. Muitas vezes a gente está voltando a estaca zero por termos atitudes de desobediência. Seja em aquilo que for que Deus te orientou, seja em princípios da palavra, ou seja em algo que Deus te pediu para fazer. Se nós não formos obedientes, nós perderemos a rota. E aqui eu quero dar um exemplo de Moisés. Lá em Êxodo 33, versículo 15. Moisés, ele fala uma frase extremamente marcante para o Senhor. Êxodo 33, versículo 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés foi um homem que ele estava, da mesma forma, no seu cotidiano, ele estava cuidando do rebanho de Jetro, que era o seu sogro. E naquele período ele se deparou com uma sarça que ardia e queimava. Ela pegava fogo e não queimava. Moisés foi um homem que viu o Senhor. E isso impactou tanto a sua vida que, sabe, irmãos, Moisés foi chamado para algo muito extraordinário. Talvez tanto quanto Davi, talvez até mais do que Davi. Porque Davi se baseava nas histórias de Moisés para escrever muitas coisas, para cultuar o Senhor, né? Moisés foi um homem chamado para algo épico. Mas o que saiu do coração dele é: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. A promessa dele era a terra prometida. Moisés poderia ter virado e falado assim: Deus, não me deixe perder a terra prometida. Ele poderia, mas não foi isso que ele disse. O que saiu do coração de Moisés foi: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu também não quero ir. Isso é uma declaração de alguém que entendeu que, independente se é simples ou se é extraordinário, Deus é o que importa. Moisés foi um homem que cresceu no palácio de Faraó. Mal ele sabia que um dia ele se tornaria um líder de uma nação, que ele conduziria uma nação a uma terra prometida. E como Deus foi forjando ele, meus irmãos. Moisés provavelmente aprendeu coisas sobre liderança ali dentro da casa do faraó. Ele aprendeu como que o governo do Egito funcionava. Talvez Deus tenha trabalhado nisso para que ele soubesse como chegar para falar com o faraó no futuro. Sabe? Deus trabalha nesses detalhes na nossa vida. E você não sabe o que você vai viver daqui a 1, 2, 5 anos. Mas Deus está te forjando agora para coisas que você vai viver daqui a um tempo. Então dê ouvidos às palavras do Senhor. Sabe, quando Deus te pedir para fazer uma coisa simples, faça. E faça de todo o seu coração. Nas suas obrigações diárias, faça elas com gosto e discernindo que nessas obrigações diárias, muitas vezes você está sendo discipulado pelo próprio Espírito Santo, que está te ensinando, forjando o seu caráter, te fazendo crescer em coisas que você ainda nem imagina que você vai usar. Enquanto eu espero, eu obedeço. Salmos 37, versículo 34. Diz assim, Salmos 37, 34. Diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. Seguir a vontade do Senhor é obedecê-lo. Então, enquanto você espera, você obedece. E Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Quando a gente obedece, foi o que Moisés fez. Moisés era um homem que tinha como promessa levar o povo até a terra prometida. E ele precisou obedecer ao Senhor. Todos os homens de Deus, para chegar nos propósitos, a gente precisa obedecer ao Senhor. Enquanto nós esperamos, nós somos forjados. Enquanto nós esperamos, nós devemos obedecer.
obedecer. E enquanto eu espero, eu também descanso. Você sabe descansar? Você já aprendeu essa disciplina difícil às vezes? Por que difícil, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Descanso nem sempre Descanso não está necessariamente relacionado a você ter um passeio, a você tirar uma folga ou a você ficar ocioso. Nem sempre. Lógico que isso também faz parte de uma vida saudável. Mas você pode acontecer de você ter o seu período de passeio, descanso com a família, distrações, e dentro da tua alma não haver descanso. Porque o princípio do descanso, ele é interno. Descansar é descansar no Senhor. Não necessariamente é você dormir a tarde toda, no domingo, no sábado, seja o que for. Às vezes precisa, se o seu corpo estiver pedindo. Não é errado você dar aquele cochilo depois do culto no domingo, meu irmão. Não é errado. Mas isso não significa descanso necessariamente. Descansar. Vamos ler o Salmo 62, versículo 5. No Salmo 62, versículo 5, tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre o descanso. Mas por que eu vou falar um pouquinho sobre descanso, nem é o tema da pregação, quem sabe outro dia a gente fala mais profundo sobre isso. Mas por que o descanso não é necessariamente você parar alguma coisa, alguma atividade? Porque a primeira pessoa que descansou foi o Senhor Deus. E Deus, Ele é um ser que não se cansa fisicamente. Deus, Ele não fica desgastado, gente. Ele tem todo o centro do poder dentro dele. Toda a força de poder está dentro dele. Então, Ele não se cansa. Deus não se cansa. Mas por que então Ele descansou depois que Ele criou os céus e a terra? Porque tem muito mais a ver com um desfrute, né? Com um deleite. Né, algo interno. O descanso, ele é interno. E esse Salmo 62 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A palavra esperança, ela está ligada a esperar. Enquanto eu espero, eu descanso. Descanso como? Somente em Deus. Não tenta descansar maratonando Netflix o dia inteiro, meu irmão. Você pode até descansar o corpo, mas a sua alma não vai necessariamente ter descansado. Eu não estou condenando aqui você assistir séries, pode assistir aí a sua série, mas seria errado você não buscar o descanso do Senhor. O descanso que está dentro, aqui, da nossa alma. Então precisamos buscar este descanso. Descansar também é desfrutar do ordinário. Quando eu descanso enquanto eu espero, eu não permito que a minha ambição e a minha ansiedade pelo extraordinário roube a beleza do ordinário. Então olha só, vou repetir. Descansar enquanto você espera é não permitir que uma ambição ou uma ansiedade por algo extraordinário roube de você a beleza do ordinário, roube de você o prazer de viver as coisas simples, o prazer de simplesmente pegar a sua Bíblia pela manhã e ler aquele versículo, aquela passagem e deixar aquilo entrar no teu espírito. Não deixe nada roubar isso. Descansa no Senhor. Entra no descanso do Senhor, sabendo que se você está obedecendo, se você está aceitando o forjar dele sobre a sua vida, é dele o querer e o realizar, meu irmão. Ele faz acontecer. A gente faz a nossa parte. Tem a nossa parte. Mas o Senhor é quem realiza, que faz acontecer. Tem pessoas frustradas porque não estão vivendo coisas que almejavam. Tem pessoas que continuam sem descansar no tempo de Deus, e aí isso vai fazer só gerar mais atrasos.
Se você não descansa, você mesmo está se atrasando. Porque a pessoa que não sabe descansar, a pessoa que não sabe aceitar o processo do Senhor, sabe o que ela está fazendo? Atrasando. Está atrasando. Porque a gente está roubando, a gente está deixando de prestar atenção nas lições de vida que Deus está dando. Quando a gente faz faculdade, aqui tem DP também, no Brasil tem DP, né? Que é DP que fala quando repete uma matéria? Tem. Tem? Tem em todo lugar, né? Tem. Eita, quando você faz uma faculdade, você tem lá as matérias para você fazer e se você não presta atenção na matéria, se você não aprende direito, você tem que fazer de novo. Não tem jeito. Quando a gente tenta pular etapas, quando a gente não descansa, muitas vezes a gente não quer esperar Deus fazer, não quer esperar Deus forjar. A gente muitas vezes fala assim, não, mas eu já estou forjado. Não, eu já aprendi. Você vive um negócio diferente na sua vida e você fala, pronto, agora eu já aprendi. Já aprendi tudo, zerei, sei tudo, já estou pronto. Nem sempre. Calma. Deus está fazendo, Deus está te forjando, Deus está levando você a níveis maiores de obediência. Então, se a gente tem essa pressa, a gente tem a tendência de fazer as coisas com a nossa própria mão. E quando a gente quer pôr a mão com as nossas próprias forças, com o nosso próprio achismo, Deus muitas vezes vai fazer você voltar para fazer aquela matéria de novo. Por quê? Porque não aprendeu direito. Porque não soube descansar. Porque não soube obedecer o que o Senhor estava te pedindo naquele momento. Então, Deus ele está fazendo coisas que, enquanto nós não vemos, enquanto você não está enxergando o que Deus está fazendo, Ele ainda está fazendo. Não se frustre, não viva frustrado, não viva ansioso, achando que Deus não está acontecendo nada, não estou vivendo nada, queria isso, queria aquilo. Calma, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus é o Senhor Miyagi que está lá fazendo você passar o pano de chão. E quando você menos perceber, você vai estar pronto para coisas maiores que Deus está te preparando. Mas para isso, nós precisamos ter um posicionamento de obedecer, de nos permitir ser forjados. O que é, gente, nos permitir ser forjados? Deixa eu tentar explicar bem claro assim. É quando você vê propósito naquela pequena coisa que Deus está te treinando. Então assim, o menino que estava treinando lá o karatê, ele não sabia, ele não via propósito ainda. Mas quando ele começou a ver, ele falou, opa, peraí, eu estou aprendendo um negócio com esse trem aqui. Eu estou aprendendo um negócio com esse casaco aqui que eu estou tirando do chão e pondo de novo. Quando a gente começa a tentar um clique assim, ó, opa. Sabe, às vezes Deus vai te fazer se deparar com uma situação desafiadora. E nessa situação desafiadora você vai falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como eu ajo? Quando a pessoa que entende que Deus está forjando ela em tudo, ela vê aquilo como uma oportunidade. Uma oportunidade. Sabe, às vezes Deus vai te levar a situações que você vai ser levado a fazer um ato de justiça para alguém, ajudar alguém, numa coisa que você nunca imaginava. E aí você fala, nossa, mas o que eu vou fazer? Eu não sei agir, como eu ajo, como eu faço. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Às vezes Deus quer forjar o teu caráter. Deus quer forjar. Vou dar um testemunho. Uma vez eu estava assim naquele fogo de paixão por Jesus. Eu estou ainda em nome de Jesus, eu não quero perder isso não. Mas aí a gente faz aquelas orações perigosas, né? Eu falei assim, Senhor, eu quero amar com o teu amor. Eu quero amar as pessoas com o amor que o Senhor teve por elas. Eu quero amar as pessoas e sentir o teu coração por elas. Amém? Eu não me arrependo de ter feito essa oração, tá? Continuo fazendo se preciso. Amados, deu alguns meses, eu comecei a ser rejeitada. Eu comecei a ser mal compreendida por pessoas que eu estava até doando a minha vida, assim. E por pessoas que eu tinha um amor e um carinho muito grande. Aí
ter umas situações assim, sem pé nem cabeça. E aí eu parei para orar ao Senhor nessa estação. E o Espírito me trouxe imediatamente ao meu coração aquele clamor que eu tinha feito durante alguns meses. Ele falou assim: o meu amor, de verdade, é amar aqueles que ainda não me amam. Eu amei pessoas que não me amavam. Você quer mesmo amar as pessoas como eu as amei? Eu fui rejeitado e humilhado e desprezado pelos homens, mas eu ainda dei a minha vida por eles. Aí eu comecei a entender o que é amar as pessoas de verdade, porque eu aprendi que eu não podia só amar as pessoas quando elas me correspondiam. Eu não podia só amar as pessoas quando elas supriam as minhas expectativas, mesmo que eram expectativas boas. Eu queria ver as pessoas vivendo coisas legais e cumprindo propósitos e tudo mais. Mas muitos não vão corresponder. As coisas às vezes não vão sair da forma como nós esperamos. E como vai estar o nosso coração? Ali eu entendi. Aí eu comecei a mudar, deu um clique na minha cabeça. E toda vez que eu passei a ser incompreendida, toda vez, irmãos, que alguém fala mal de mim, eu falo assim: que oportunidade de amar alguém que não está me correspondendo. Que oportunidade tem dado graça. E quando a gente entende que são nas pequenas coisas, às vezes, gente, esses não correspondências que a gente tem é numa coisa assim, ó, numa condução que vai, não encontrou. No caso era um negócio assim de metrô e ônibus que não deu certo, e aí a culpa foi pra cima de mim, não sei o quê. Um monte de situaçõezinhas, sabe? Sabe aquelas coisinhas pequenininhas do dia a dia? É aí que Deus está te forjando. Se você quer ser alguém parecido com Jesus, Ele vai te levar a patamares. Muitas vezes vai ser difícil, porque ser forjado não é fácil. Não é fácil ser treinado, gente. Não é fácil criar musculatura espiritual. Nós somos barro. Precisamos ser amassados na mão do oleiro muitas vezes. Mas vale a pena. Vale a pena. Todos nós estamos esperando algo. Todos nós, cada um de nós aqui, tem um alvo que ainda não aconteceu. Muitos já aconteceram, mas muitos ainda não. Enquanto nós esperamos, nós precisamos aceitar e sermos intencionais na forja de Deus no nosso coração. Enquanto você espera, obedeça. Enquanto você espera, aproveite todas as oportunidades de crucificação que Deus te der. Porque assim, o Evangelho é isso. O Evangelho é sobre muitas vezes morrermos para nós mesmos. Mas da mesma forma que nós carregamos uma cruz, nós experimentamos uma glória. Aleluia! Muito mais valiosa. Que vale muito mais a pena do que qualquer cruz, meu irmão. Qualquer preço que você vai pagar. Qualquer coisa do seu eu que você tenha que negar. A sua vontade própria muitas vezes vale a pena. Submeta-se à vontade do Senhor. Porque a palavra diz: Ele é a minha herança. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Ele é o Senhor. Aleluias. Tiago 5:7, eu estou encerrando, diz assim, Tiago capítulo 5, versículos 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Veja como espera com paciência até virem as chuvas do outono e a primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração,
pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. A vida é uma semente, meu irmão, que está sendo plantada, semente após semente após semente. O Senhor, ó, o nosso papel é plantar, o nosso papel é regar e cultivar, mas quem faz crescer é o Senhor. Confie e descanse no poder e na sabedoria daquele que realiza todas as coisas e sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o treinamento que você precisa. Se você está falando assim, nossa, tá batendo nesse ponto toda vez, Deus sabe o que você precisa. Ele sabe aonde precisa treinar a gente. Ele sabe. Confie nele. Confie nele. O nosso maior exemplo de ordinário, né, de viver o ordinário, foi Jesus. Os judeus, eles estavam esperando, quando Jesus veio, os judeus esperavam um Messias. E os judeus estavam esperando um rei guerreiro que destruísse o Império Romano e eliminasse o domínio de Roma, que estava dominando Israel naquele período. Era isso que os israelitas esperavam, era isso que os judeus esperavam. Só que Jesus, né, eles esperavam como se fosse um Davi, assim, um forte guerreiro que ia derrotar Roma e ia libertar Israel. Só que Jesus, ele veio como um servo humilde, sofredor, trabalhador, carpinteiro, lá de Nazaré. Ele descansava no meio da tempestade, ele lavava os pés dos discípulos, ele pagava impostos e ele comia na mesa junto com os rejeitados. Ele veio num corpo como o nosso. Ele lavava os seus dentes para não ter mau hálito, ele tomava banho para não ficar fedido. Ele sentia fome, ele foi batizado, ele foi obediente até o fim. Se Cristo cumpriu todos os processos, por que nós não cumpriremos? Amém? Então, enquanto você espera, tenha Cristo como seu exemplo. Enquanto você espera, obedeça a palavra dele. Permita-se ser forjados. Eu quero te fazer um desafio. Toda pregação eu gosto de dar a lição de casa, gente. E a lição de casa dessa semana é o seguinte: pergunte para o Senhor: Pai, o que o Senhor está me forjando? O que o Senhor está trabalhando em mim? Talvez ele fale para você que nem ele falou para mim. Você não pediu para aprender a amar as pessoas igual eu amei? Então a lição é essa. A lição é essa, a tarefa. O processo é esse que você tem que passar. Quando você ora assim, Senhor, menos de mim, mais de ti. Ok. Meu irmão, vai ser menos de você. Aleluia, glória a Deus. Faça essa lição essa semana, amém? Pergunta para o Senhor o que Ele quer trabalhar na sua vida. Faça orações ousadas, faça. Mas entenda o processo do forjar de Deus na sua vida, enquanto você espera. Aleluia.